Agora são 6 horas e 37 minutos, 6h37, estamos de volta aqui com o Panorama 95 para dessa vez conversar aqui com o prefeito de Caicó, Dr. Tadeu, e com o advogado Arthur Mariz, que estão aqui com a gente para falar da seguinte situação, falar do projeto Casa Verde e Amarela aqui na cidade de Caicó. Inclusive a cidade corre o risco aí de perder residências do projeto Casa Verde e Amarela. Quem vai explicar para a gente são os nossos convidados de agora. Tadeu, obrigado pela presença aqui no Panorama 95, seja bem-vindo. O que é que está acontecendo? Por que Caicó corre o risco aí de perder casas do projeto Casa Verde e Amarela? Bom dia. Bom dia, Geraldinho. Bom dia, Dr. Arthur Mariz, procurador do município de Caicó. Bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Agradecer o espaço aqui ensejado pela Sistema Rural de Comunicação. Dizer que ontem foi à pauta um projeto de lei que foi encaminhado pelo Poder Executivo para redução da metragem de metros quadrados, do tamanho de terrenos para habitações de interesse social, né? E a legislação federal permite que habitações de interesse social sejam construídas a partir de 125 metros quadrados, e a gente encaminhou um projeto ontem para reduzir, porque o nosso Código de Obras e o nosso plano diretor determina que qualquer tipo de habitação tem que ser construída em um lote mínimo de 200 metros quadrados, ou seja, um terreno mínimo de 10 por 20. Só para contextualizar, Geraldinho, Caicó participou de uma seleção nacional, de um edital de chamamento público nacional, através do Ministério do Desenvolvimento Regional, em que o Ministério estava selecionando municípios para participar do novo programa de habitação do governo, que é o Casa Verde e Amarela. Caicó foi contemplada com o protótipo tipo 1, que é o que tem o maior subsídio por parte do governo federal, porque a ideia nova do governo não é dar a casa e a pessoa não pagar nada por ela. Então, a ideia do governo é construir a casa, subsidiar a casa, e o contribuinte, o cidadão que ganhar aquele imóvel, ele vai pagar uma parcela de valor daquele imóvel de acordo com sua renda. Então, por exemplo, se uma pessoa ganha menos de R$600, ele vai pagar até 10% do valor que ele ganha, do salário que ele ganha. Então, e isso não conta os programas sociais que aquele cidadão recebe. Então, é importante a gente destacar isso. Quando nós fomos fazer a inscrição desse projeto, Geraldinho, a nossa Secretaria de Planejamento, junto com a Secretaria da Assistência Social, a gente inscreveu o Caicó para receber 150 habitações. No primeiro momento. No primeiro momento, ou seja, o terreno contemplava a construção de 150 habitações e sobrava terreno respeitando o nosso Código de Obras e o nosso plano diretor. Que seria para um terreno específico ou para qualquer terreno? Na verdade, o terreno é um lote completo, ou seja, aquele lote grande, ele pode ser subdividido em pequenos lotes, que é cada construção, cada habitação. Sim. Então, o terreno que a gente inscreveu daria para a gente construir 150 lotes, 150 habitações, na metragem que o nosso Código de Obras e o nosso plano diretor exige de 200 metros quadrados. Quando terminou a seleção, o MDR disse, não, Caicó vai ser contemplado com 200 habitações, porque o terreno seguindo a legislação federal, porque a União não tem a obrigação de saber a legislação municipal, e aí o município pode fazer o projeto para colocar as 200 habitações, porque se verificou que se fosse construído a partir de 125 metros, caberia no terreno as 200 habitações. Quando a gente fez o edital de chamamento público, Geraldinho, a princípio nós não sabíamos desse detalhe, nós que estávamos à frente do projeto dentro da Secretaria de Planejamento e Assistência Social. Quem sabia disso era a Procuradoria e os engenheiros da Prefeitura. Então, quando a gente fez o credenciamento, o edital de chamamento público, para o credenciamento da empresa que vai fazer a construção e os projetos, para a gente entregar a caixa, porque é bastante importante a gente destacar que a Prefeitura está escolhendo a empresa que vai
fazer o projeto dessas habitações e também vai construir. Depois disso, a gente vai encaminhar para a Caixa Econômica e a Caixa é quem vai seguir o processo em relação à construção desses imóveis. E aí o município também ficou na responsabilidade de fazer a seleção dos beneficiários das 200 habitações. O que já aconteceu, inclusive. Já aconteceu, já foi amplamente divulgado e a lista foi encaminhada para os órgãos de fiscalização para ser auditada. Ou seja, se qualquer pessoa quiser saber por que aquela família foi beneficiada, ela vai poder saber porque tem lá a classificação de pontos daquela família que foi beneficiada. Então, o que está acontecendo? Nós encaminhamos o projeto de lei, e aí o doutor Arthur pode se ater em relação ao projeto específico, no dia 7 de novembro, Geraldinho. Então, a crítica que nós recebemos ontem da Câmara Municipal é legítima, republicana, mas a gente encaminhou o projeto em caráter de urgência, porque o projeto a gente tem que encaminhar essa documentação até o final do mês, para que a Caixa possa fazer a análise e a contratação, e até o mês que vem, o prazo que o Ministério estipulou para a Caixa encaminhar a documentação para habitação lá, ele se expira. Então, só te interrompendo, só para entender, então, antes que essa documentação vá para a Caixa, ela precisa passar pela Câmara, é isso? Não, a gente precisa adequar o nosso Código de Obras. Ah, sim, entendi. Porque, como são lotes de 200 metros quadrados hoje, não cabe as 200 habitações que nós fomos beneficiados. O município foi beneficiado. Então, a gente encaminhou um projeto de lei para reduzir esse lote, um projeto simples, que o doutor Arthur vai poder dizer, para que habitações de interesse social sejam construídas a partir de 150 metros quadrados. A legislação federal, é importante a gente dizer isso, ela permite a construção de habitação de interesse social a partir de 125 metros. Por isso que o MDR, quando foi selecionar Caicó, viu que o terreno dava para as 200 habitações, porque eles estavam olhando se seguisse a legislação federal. Como nós temos um plano diretor e um código de obras que só permite lotes a partir de 200 metros, a gente só foi verificar isso depois que a empresa ganhou e encaminhou os projetos. E que a gente verificou que estava em não consonância com o Código de Obras e com o nosso plano diretor. Por isso que a gente encaminhou esse projeto de lei para a Câmara, para poder a gente finalizar esse credenciamento da empresa ganhadora e encaminhar para a Caixa. Só que ontem a Câmara foi votar o projeto e disse que a Prefeitura mandava o projeto em cima da hora e os vereadores não podiam analisar. Só que esse projeto foi encaminhado dia 7 de novembro. Dia 8 de novembro, esse projeto estava na Procuradoria da Câmara Municipal de Vereadores. E aí, já teve tempo da Câmara como um todo distribuir esse projeto para os vereadores e algum vereador ou vereadora vir até a Prefeitura para poder sanar essa dúvida em relação ao projeto. Então, basicamente é isso que está acontecendo, Geraldinho. E se a Câmara não fizer a aprovação desse projeto... No caso, ontem não aprovou. Não aprovou. Uma vereadora pediu vistas do projeto, justificando, dizendo que tinha um artigo lá, o artigo 6º, doutor Arthur, não estava muito claro. Mas o que eu quero dizer aos ouvintes? Da seleção dessas 200 pessoas que ganharam, tá certo? Caicó não vai perder o projeto. Mas, se a Câmara não aprovar, 30 pessoas, ou seja, os 30 últimos, serão prejudicados, porque a gente vai ter que seguir o nosso Código de Obras e nosso plano diretor. Então, se a Câmara não aprovar esse projeto, provavelmente, Geraldinho, 30 famílias serão prejudicadas, e isso é muito ruim, porque é uma coisa que a gente, por exemplo, durante todo o governo, esses 4 anos do governo federal, não houve nenhum programa habitacional. Então, o único programa que está tendo, Caicó perder. Então, isso é muito ruim em relação a essa questão. Então, eu quero, se possível, passar para o Só antes de passar aqui para o doutor Arthur Maris, então, no caso, para deixar claro aqui também, e a gente deixar o entendimento bem completo, o projeto de lei trata apenas desse lote do projeto Casa Verde e Amarela. Verde e Amarela. Somente, não, e não do código total. Não, é só para alterar um artigo, né, da lei, do nosso Código de Obras, permitindo, não vai mudar, por exemplo, se alguém quiser fazer um loteamento particular em Caicó hoje,
ele vai seguir o mesmo regramento de lote mínimo de 200 metros quadrados. Mas para programas de habitação de cunho social, de interesse social, né, a prefeitura, o governo do estado e o governo federal poderão construir empreendimentos com menos de 200 metros quadrados. E a gente nem colocou o lote mínimo previsto na legislação federal. Nós colocamos como lote mínimo 150 metros quadrados. Deixa eu receber aqui o doutor Arthur Maris, que é procurador do município de Caicó. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Como é que fica essa questão a partir de agora? O Tadeu já inclusive falou aí que corre esse risco caso a Câmara de Vereadores não aprove. O que é que vocês pretendem fazer para talvez estimular aí a Câmara de Vereadores a aprovar esse projeto de lei? Bom dia. Bom dia, prefeito. O áudio tá bom? Tá, pode ficar à vontade. Ótimo. Bem, como o prefeito falou, atualmente no município está em vigor o Código de Obras e o Plano Diretor. Ambos os regramentos, eles prevêem para você iniciar um parcelamento de solo, ou seja, um parcelamento é modo geral. Toda forma que parcela o solo, seja de desmembrar ou lotear, você tem que prever um lote mínimo de 200 metros quadrados. Conforme foi colocado, pontuado, esses imóveis, quando veio a aprovação do governo federal para 200 imóveis habitacionais, contemplados pelo programa Verde Amarelo, ele teria que ser previsto um tamanho um pouco menor do que os 200. Senão só teria para adequar a 170 metros quadrados. Então, vendo essa situação e vendo que a área já foi selecionada pelo programa, porque é uma parte técnica, quando você manda a previsão, você já tem que dizer qual vai ser a área destinada para tanto. Vimos que a possibilidade seria fazer a alteração da lei local, ainda ficando acima da metragem mínima permitida para o programa, que é de 125 metros, mas que já adequava a situação e já resolveria o problema. Então foi feito um projeto de lei alterando, na verdade não é nem alterando, aí acrescentando um parágrafo ao artigo. E basicamente seria, eu sei que é chato ler alguma coisa pode de lei, ficar à vontade, mas eu acredito que se eu lendo fica óbvio como fica. Para os parcelamentos de solo em imóveis de propriedade do poder público, traduzindo, não é qualquer pessoa que pode fazer isso, seria só o poder público, quando fosse interesse social. Destinados à construção de habitações de interesse social, é permitido que os lotes resultantes possuam área igual ou superior a 150 metros quadrados. Só. Essa é a grande alteração que está tendo uma discussão na Câmara. Então, assim, respeitamos bastante o direito de todos os vereadores de terem uma informação mais ampla do caso, mas não vemos a necessidade de maior discussão, levando em consideração que tivemos 6 sessões antes da aprovação. No seu entendimento, inclusive, o projeto de lei está claro? Está bem claro. Não há maiores discussões e única e exclusivamente a alteração que vai ter hoje em dia, caso seja aprovado, é que imóveis feitos que o município esteja fazendo, implantando algum programa para construção de casas e habitações de interesse social, olhe bem a especificidade, possa ser de 150 metros quadrados. Não pode ser alegado que isso aí vai concorrer com empreendedoras, que vai favorecer uns, prejudicar outros, e sim somente auxiliar a população, porque vamos poder contemplar mais 30 pessoas que vão ter o sonho de ter sua casa própria. Então, para que essas 30 pessoas não se prejudiquem, está dependendo da Câmara. E no caso, a Câmara teria um prazo, ainda há prazo hábil ou não? A gente tem que encaminhar essa documentação, o que a Caixa nos pediu, Geraldinho, que a gente encaminhasse até o dia 30 de novembro, né? Todo esse credenciamento. Porque o que aconteceu? Para deixar novamente claro para todos os ouvintes. O município ficou na responsabilidade de fazer o chamamento público da empresa que irá fazer os projetos e irá fazer a construção do loteamento habitacional. Então, esse credenciamento está quase sendo finalizado.
Nós só estamos dependendo da aprovação dessa lei para que a gente inclua as 200 habitações dentro do projeto, no loteamento que será construído, e a gente encaminha as 200 famílias. E a gente está dizendo aqui que, se isso não for aprovado até o dia 30, corre o risco, Geraldinho, do município de Caicó prejudicar 30 pessoas que foram até a prefeitura, fizeram inscrição, reuniram documentação para poder participar, foram beneficiadas e estão sendo prejudicadas por uma situação alheia ao município. Dizer aqui que nós respeitamos, né, o interesse republicano de todos os edis, mas a gente não está conseguindo compreender a dificuldade da vereadora, né, de ter feito esse pedido de vistas, uma vez que o projeto está tramitando na Câmara Municipal desde o dia 7 de novembro, quando foi encaminhado do Poder Executivo para o Poder Legislativo. Para a gente deixar claro aqui, a vereadora é a vereadora Rosângela, inclusive ela já mandou aqui uma resposta que ela diz o seguinte: o projeto só subiu segunda para deliberação e eu, como vereadora, pedi visto. Todos os projetos que chegam à casa é de benefício do povo, eu nunca deixei de aprovar, mas quero aprovar sabendo o que estou fazendo. Essa pelo menos foi o que a vereadora mandou aqui pra gente. Assim, eu não vou entrar nesse detalhe, aí é uma questão interna da casa, os poderes são independentes, harmônicos. O que eu estou dizendo, se continuar esse pedido de vistas na Câmara Municipal, né, a Câmara terá uma grande responsabilidade de dizer para essas 30 famílias que serão prejudicadas, porque o município mandou o projeto em tempo hábil. O projeto foi encaminhado em 7 de setembro, 7 de novembro, encaminhamos em caráter de urgência, porque a gente estava sabendo desses prazos e poderia ser que algum vereador fizesse o pedido de vistas, só que isso, se tivesse sido tramitado da maneira correta, da maneira célere, na verdade, que está sendo tramitado da maneira correta, os vereadores teriam tido tempo de pedir vistas, né? Não vou entrar nesse detalhe, mas assim, o projeto de lei que foi encaminhado, Geraldinho, como foi dito aqui pelo nosso procurador do município, é um projeto de lei muito simples. Na verdade, só tem 2 artigos, não é isso, doutor Arthur? No projeto que foi redigido na modificação que a gente está fazendo no Código de Obras. Então, não tem, nada dúbio no projeto. Né, o projeto foi bem fundamentado, bem escrito, então a gente não vê necessidade dessa discussão. Eu sei que você não quer entrar no mérito aí, né, evidentemente são poderes distintos, né, o legislativo e o administrativo, mas você entende que foi um erro administrativo, um erro da casa lá administrativa, ou foi um vereador, ou 2 ou 3 que não quis que o projeto subisse? Inclusive, eu assisti a sessão, que eu costumo assistir, mas a própria vereadora que pediu vistas no projeto, disse que quando o projeto foi deliberado na segunda, ela não estava escutando direito. A fala está lá, né? Assim, eu não vou aqui entrar nesse detalhe, mas mesmo que ela não tivesse tempo, de segunda para cá, ela teve segunda, terça e quarta-feira. Entendeu, Geraldinho? Teve segunda o dia todo, porque tem a pauta que é encaminhada no dia, né? Todos os vereadores estavam sabendo que a pauta seria em relação à deliberação do projeto de lei que tinha sido encaminhado pelo Executivo. Depois, né? Teve a terça de manhã, a terça tarde, a terça noite e teve a quarta de manhã, a quarta tarde. Então, eu acho que em relação a esse projeto, não gasta assim 10 minutos para você terminar de ler e entender. E se houvesse alguma dúvida, né? A gente está à disposição. Doutor Arthur aqui é procurador efetivo do município, ele não é procurador indicado pela gestão. Os 2 procuradores que foram indicados por nós foi o doutor João Braz e também a procuradora adjunta, doutora Lara, então ele é procurador efetivo. Então, se não tivesse alguma dificuldade de falar com algum cargo comissionado, poderia procurar algum procurador efetivo para tirar a dúvida. Então, mesmo que esse projeto tenha entrado em pauta só segunda-feira, eu acho que não tem problema na questão da interpretação do projeto. O que tem que ficar claro aqui é que se essas 30 famílias forem prejudicadas, a culpa não será do município. Nós temos todos os protocolos de encaminhamento de documentação para a Câmara. Inclusive, Geraldinho, eu quero deixar claro aqui que ontem também foi crítica em relação à postura da prefeitura, como se a gente ficasse encaminhando a todo tempo projetos a toque de caixa,
em regime de urgência. Nós o fizemos isso no início da gestão, né? Porque início de gestão a gente precisa adequar algumas situações, mas de 2021 a 2022 nós encaminhamos em torno de 50 e poucos projetos de lei para a Câmara Municipal. E praticamente eu acredito que nem 10 projetos foram em caráter de urgência. Então, essa fala, e é respeitosa, né? Na verdade, faz parte da oposição, a oposição tem que se posicionar contra mesmo, mas só que a gente não pode ser quanto pior, melhor, e também nem pode criar um discurso de generalização. E eu vejo vereador aqui inteligente, que já tem uma larga experiência em Caicó, usando discursos de generalizações que me preocupa muito, porque esse vereador já foi também vidraça. Ele já esteve na gestão, sabe as situações que são cotidianas da gestão. E assim, eu quero dizer que o nosso intuito aqui é de ter uma relação transparente, como a gente tem feito, e uma relação com a Câmara Municipal republicana. E assim, a grande maioria dos vereadores, mesmo opositores, eles fazem esse entendimento. Agora, você prejudicar 30 famílias porque demorou para ler esse projeto, porque não estava na hora da sessão, estava online. Ela mesmo disse que estava online e não tinha visto direito a deliberação. Então, mesmo que houve essa não rapidez na tramitação do projeto, teria tido tempo de fazer essa análise de segunda até ontem, Geraldinho. Não, tudo bem, tá claro só essa relação aí, pelo menos para mim tá claro essa relação do projeto aqui, que talvez seja uma facilidade, né, talvez para aprovar, não sei, do ponto de vista da vereadora. Agora o que não tá, talvez claro, seja exatamente essa relação, e eu vou insistir nisso ainda, né, nessa relação administrativa e legislativa, né? Inclusive quando você fala aí que todos sabiam, né? Então estaria faltando talvez uma cobrança maior do prefeito aos vereadores nessa relação aí. Como é que estaria essa relação do prefeito Tadeu com os vereadores? Ou seria uma questão, não vou dizer nem pessoal, ou seria só com a vereadora Rosângela? O que eu vi ontem que foi uma questão meramente pessoal, de pedir vistas, na minha interpretação, respeito quem interpreta diferente, mas eu vi que é uma situação meramente pessoal, né? Porque você prejudicar 30 famílias porque você não gosta do prefeito, aí é uma situação que eu não concordo. CNPJ da Câmara, CNPJ da Prefeitura. A Prefeitura toma de conta das pessoas em Caicó, assim como a Câmara representa o povo de nossa cidade. Então, independente do prefeito que esteja à frente do município, você não pode querer prejudicar a população, 30 pessoas, porque você não gosta do prefeito. Então, no seu entendimento, não está faltando articulação sua com a Câmara? Não, porque a gente inclusive, eu identifiquei que esse projeto não tinha sido feita a tramitação, nós entramos em contato, o projeto foi feito tramitação, passou pelas comissões, né? Porque quando você encaminha um projeto de lei, Geraldinho, ele tem que ser passado pela Procuradoria para saber se o projeto é constitucional ou não. A Procuradoria dá o parecer em relação à constitucionalidade do projeto. Se o projeto for constitucional, ele é encaminhado para as comissões e às vezes passa por mais de uma comissão. O projeto passou por todas as comissões, eu acho que foram 3, teve parecer favorável, subiu para plenário e aí foi para votação. Agora deixa eu só te abordar um outro assunto, ainda relacionado a essa questão do Código de Obras e de outros códigos aqui do município de Caicó. Não já estaria na hora, não sei se nessa gestão ou nas próximas, de começar a pensar Caicó de uma maneira mais diferente, atualizar o Código de Obras, não só com um projeto de lei específico desse, mas fazer uma reforma geral no Código de Obras, no Código Tributário, talvez uma reforma administrativa, não sei, mas não estaria já na hora de começar a pensar Caicó para o futuro, com reformas mais amplas, por exemplo, com mais tempo para discutir, chamar a população, por exemplo? Não tenha dúvida. Inclusive, Geraldinho, nós identificamos aqui algumas situações de atualização. Nós precisamos urgentemente atualizar o nosso plano diretor. O Dr. Arthur pode até complementar aqui a minha fala. Nós temos que atualizar o nosso Código de Obras. É um código bom, mas precisa ser atualizado.
Nós estamos fazendo, enquanto gestão, um trabalho em relação à reforma administrativa. Como é que está essa questão da reforma administrativa? As comissões estão se reunindo, né? Nós estipulamos o prazo de até o primeiro trimestre do ano que vem, porque não é simples de fazer uma reforma administrativa. Nós temos que extinguir cargos, criar novos cargos, ver o escopo da estrutura administrativa, ver a pirâmide salarial, discutir esse projeto com o sindicato. Então a gente vai encaminhar para a Câmara, provavelmente ano que vem, no primeiro trimestre, o projeto de reforma administrativa. E a gente também contratou uma consultoria através do SEBRAE, Geraldinho, para a construção, né, do arcabouço legal em relação às leis ambientais. Nós temos, está no nosso plano de governo, a gente implementar, né, a fiscalização em relação a tirar a licença ambiental no município, no próprio município de Caicó. Então o SEBRAE, a gente fez uma parceria com o SEBRAE e o SEBRAE está nos auxiliando a fazer a revisão de todos esse conjunto de leis para que a gente atualize, e Caicó ainda não tem código ambiental e a gente também possa fazer um código ambiental novo para a cidade de Caicó. Agora, é muito importante a gente dizer o seguinte, que a reforma administrativa está em encaminhamento, nós estamos aí trabalhando para fazer o código ambiental do nosso município, mas o plano diretor, a gente ainda não fez passos mais largos em relação ao plano, porque é um plano que exige muito recurso. Não se faz plano diretor com pouco recurso. Deixa eu só saber aqui do Arthur. Arthur, qual seria a dificuldade hoje, por exemplo, de atualizar o código de obras aqui do município? Seria difícil? O Código de Obras é uma das legislações mais recentes do município. Ela foi feita através de reuniões periódicas com comissões. Como eu sou um pouco mais antigo do município, eu estive presente em grande parte dessas elaborações, pelo menos como espectador. No Código de Obras, essas várias reuniões que ocorreram para que ocorresse o Código de Obras de 2014, ele em si seria o código que talvez precisasse só de uma rápida revisão e não de uma reforma geral como os demais. Já por vista o plano diretor, ele infelizmente já está bem atrasado a sua revisão, mas houve uma audiência pública há pouco tempo com que foi mobilizado o Ministério Público, autoridades do Poder Judiciário, IDEMA, foi realizado na Promotoria de Justiça. Estivemos presentes lá para marcar o pontapé simbólico dessa revisão. Quanto a isso, falando de modo geral das várias reformas necessárias que precisamos de atualização. Quanto à reforma administrativa, como citado pelo prefeito, estamos fazendo reuniões periódicas, inclusive hoje será uma das reuniões, daqui irei para lá, que vai tratar exatamente sobre a revisão. Porque não adianta não fazermos um planejamento estratégico anterior e mandarmos um plano para o sindicato, para os demais órgãos, para pensar depois. Então, toda essa maratona de estudos que estamos fazendo é para poder entregarmos o melhor que podemos. Muito bem. Deixa eu só voltar aqui com o Tadeu. O Tadeu ouvinte está perguntando aqui sobre o retroativo do piso dos professores. Assim, eu quero deixar muito claro aqui em relação à lei do piso do magistério, reconhecer que os professores de Caicó merecem, né, que seja pago os 33,24. A nossa gestão tem lutado para que a gente consiga fazer essa discussão da maneira mais republicana possível. Nós fizemos uma discussão com a categoria como um todo, Geraldinho, em relação que o município não tinha condições de fazer os 33,24 de recurso próprio, e é importante dizer que nós estamos pagando os 20%, coisa que muitos municípios aqui da região do Seridó, né, não fizeram esse reajuste em 20%. Por exemplo, a cidade de Currais Novos não fez esse montante de reajuste em 20%. Vários municípios aqui ao redor não fizeram nesse montante de 20%. Agora, a gente botou em lei, essa lei foi aprovada, foi discutida com a categoria, né,
que o resultado do plano de aposentadoria incentivada, ele será destinado totalmente até que se pague incompleto o piso do magistério que foi aprovado a nível federal esse ano. Então, todo recurso, todo resultado do plano de aposentadoria incentivada, nós não tiraremos R$1, um tostão, até que a gente contemple os 33,24 de reajuste. Por exemplo, se esse resultado, né, acontecer, porque a gente está fazendo os primeiros 4 meses, e provavelmente nós faremos um novo decreto, e esse novo decreto vai ter um novo piso ano que vem, a gente vai fazer essa atualização no tempo que a gente tiver com esses recursos. Mas a situação financeira do município, eu quero aqui dizer ao sindicato, inclusive o sindicato tem discutido, a categoria tem discutido com o município, a gente abre todas as contas. Inclusive, eu vi algumas pessoas falando que o município não está abrindo, que já mostrou onde tem recurso. Eu volto a dizer, a pessoa que vier à Secretaria de Finanças pode ir lá, marcar com o Salmo, qualquer professor, e ver todas as contas do município de Caicó. E aí a gente vai demonstrar que não há recursos hoje para que a gente consiga pagar os 33,24. Nem tampouco retroativo do que a gente já pagou. Mas eu quero dizer, e aqui eu quero deixar claro que é uma posição de gestão, que eu não vou descansar enquanto a gente não fizer pagamento desses 33,24. Agora, a gente precisa passar por esse plano de aposentadoria incentivada. E o município, Geraldinho, nós vamos agora fazer uma campanha em massa para que a gente incentive mais e mais servidoras e servidores a aderirem a esse plano de aposentadoria incentivada. Ok, Tadeu, obrigado pela sua participação aqui no Panorama 95. Mais alguma informação que queira acrescentar, fica à vontade. Agora, deixar aí que os vereadores tenham o bom senso aí de poder aprovar o projeto para que essas pessoas não possam se prejudicar. Só antes da gente encerrar aqui, que eu tenho que chamar o comercial, animado para a estreia da Copa do Brasil, rapidinho o placar. Animado, 2-0 para o Brasil. Arthur? Eu sou mais humilde, 1-0. Você é mais humilde, né? Vamos lá esperar aí que o Brasil possa vencer hoje. Pessoal, obrigado e até a próxima. Muito obrigado, Geraldinho. Um bom dia a todos e um bom resto de semana.